A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Segunda-feira, glórias a Deus, um pouco atrasado aí, meus irmãos, na postagem do vídeo, pois estou passando por problemas, amém, meus irmãos, pessoais, amém? E também na saúde, que meu joelho está doendo muito, né? Agora que a médica voltou, né, para atender nós no postinho ali, né, e amanhã que eu vou estar indo lá para conseguir uma consulta, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Mas vai dar tudo certo, né? Deus está no controle das nossas vidas, mesmo nós passando por dificuldades, por problemas adversos. Mesmo nós vendo o nosso cenário ao contrário, nós temos que insistir, persistir com fé e esperança no Senhor. Não podemos desistir, porque o verdadeiro cristão, ele é soldado de Deus e ele não desiste de batalhas, mas ele segue em frente, porque todos aqueles que seguem em frente são vitoriosos na presença do Pai. Amém? E Deus, ele honra nessa terra, meu irmão. Deus, ele honra pessoas nessa terra. Amém? Engano de pessoas que falam, a honra é de Deus. É de Deus. Com certeza, a honra é sempre de Deus. É tudo para Deus. Tudo por Ele e para Ele. A honra é dele, com certeza. Mas ele honra pessoas que honram o nome dele nessa terra. Amém? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu não sei o problema que você está passando. Eu não sei o tanto de levante que está na sua vida para te atrapalhar. Mas continue firme, porque ninguém tem o poder de paralisar os planos, os projetos de Deus sobre a sua vida. E Deus manda eu te dizer que se você não desistir, você continuar, você vai ver Deus te honrando nessa terra, honrando a sua fé, a sua confiança que você tem por Ele. Continue firme, independentemente do seu cenário, independentemente do caminho que Deus te colocou e está permitindo. Pessoas se levantar com inveja, pessoas querendo te derrubar na empresa, na firma, no trabalho, aonde for. Continue firme nos caminhos do Senhor, porque Deus tem o melhor para você. E tudo que Ele sonhou para você, para a sua vida, vai se cumprir. Toda palavra, todos os projetos de Deus, tudo aquilo que Deus te prometeu, vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Vai se cumprir. Essa certeza que você tem que carregar dentro do seu coração. Eu vou conseguir, Deus vai cumprir promessas na minha vida. Deus vai fazer um mover tão grande na vida de pessoas aqui, meus irmãos, que olha, tem pessoas que vão ficar como quem sonha. Por quê? Porque como quem sonha. Porque já está até pensando em desistir. Está até pensando já que Deus não vai fazer, por causa da demora. Porque vê pessoas se levantando, vê pessoas com inveja, vê pessoas falando mal, vê pessoas com fofoquinha aqui e ali, e acha que Deus não vai fazer, mas Deus manda eu te dizer, você vai ser honrado nessa terra. Deus vai honrar sua perseverança, sua fé. Deus vai te honrar nessa terra. Escuta o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, mas você não pode desistir. Amém, meus irmãos? Pode se levantar contra você de tudo quanto é lado. Deus está contigo. E os planos, os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida, independentemente do seu cenário. Amém, meus irmãos? Lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 em diante. Amém? Ora, Israel amava
mais José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica, né, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, muitas das vezes nós, por ser ingênuo, né, nós acabamos contando para pessoas em nossa volta, para amigos, parentes, né, o que Deus tem de planos para nós, ou que Deus nos fez uma promessa diante da palavra dele, né? Ou Deus nos deu um sonho profético. Nós, pelo nosso ser ingênuo mesmo, nós acabamos falando. Amém? E muitos falam mesmo. Eu, cara, cansei, meus irmãos, de falar meus planos, meus projetos para pessoas que eu não devia ter falado. Amém? E ele se levanta, meus irmãos, não adianta. A inveja se levanta, o espírito da inveja, meus irmãos, habita em pessoas que permite a entrada dele. E tem inveja, sabe? Pessoas começam a odiar nós, principalmente quando nós começamos a obedecer a palavra do Senhor, seguir certo os mandamentos de Deus. Pessoas nos odeiam do nada. Amém, meus irmãos? Só que Deus manda eu te trazer essa palavra para você nesta noite. Os planos que Deus tem para a sua vida não serão frustrados. Amém, meus irmãos? Ninguém consegue paralisar os planos de Deus na sua vida. Amém? Meus irmãos, eu estou um pouco errando as palavras aqui, meus irmãos, porque eu estou com um pouco a mais de dor hoje. Amém, meus irmãos? Eu nem ia gravar o vídeo, mas eu preciso obedecer ao Pai. Amém? Eu peço desculpa aos irmãos. Amém? Se caso eu trocar algumas palavras. Amém? Glórias a Deus. Então aqui, meus irmãos, tinha uma grande inveja, um grande ódio dentro do coração dos irmãos de José. Amém, meus irmãos? A ponto que eles queriam matá-lo. Amém? Mas Deus sempre tem um escape, sempre tem um que Deus toca para não deixar morrer o projeto de Deus, porque José, quando ele sonhou, havia um projeto de Deus, havia um propósito de Deus na vida de José. Amém, meus irmãos? O sonho ali é a mesma coisa de Deus fazendo uma promessa. Amém? Mesma coisa, meus irmãos. E José, desde o sonho, começou a carregar um propósito. Amém? Aonde todo mundo conhece a história, né? Meus irmãos? Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, né? E foi jogado na cisterna. Depois viram, né, uns homens passando ali, meus irmãos. É que eu estou com dor, meus irmãos, me perdoa. Daí eu não vou conseguir falar direito, mas eu preciso gravar. Amém, meus irmãos? Então, passando ali, né, o povo comprou José para ser escravo. E os irmãos dele vendeu. Amém, meus irmãos? Só que se nós passar à frente, meus irmãos, da palavra do Senhor, amém? Ninguém vai paralisar o que Deus tem na sua vida. Não é feitiço. Não adianta procurar feiticeiros nessa terra. Não adianta procurar o mundo espiritual para paralisar planos de Deus. Não adianta se levantar com inveja. Não adianta fazer oração contrária sobre a sua vida. Não adianta jogar palavra de maldição sobre as suas costas. Não adianta se levantarem para te paralisar. Não adianta. Todos que se levantarem vão cair por terra. Amém, meus irmãos? Não adianta setas inflamadas do inimigo. Deus está
falando aqui com pessoas que estão sendo atingidas de todos os lados. Por quê? Porque Satanás começa a atingir de todos os lados. É pensamentos, é vontades estranhas, vontades que você não sentia, agora está sentindo, vontade de parar, vontade de desanimar, vontade de jogar, chutar o balde, jogar tudo pela janela. Meus irmãos, Satanás está levantando de tudo quanto é lado. É pessoas com fofoquinha, pessoas que te olham a torto no meio da rua e você não está entendendo nada, e Deus está mandando eu te dizer que quem se levanta vai cair. É para você não temer, porque o que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer. Amém, meus irmãos? Deus está chegando para mudar a sua vida. Deus está chegando para transformar todo o seu cenário. Meus irmãos, Deus não faz nada pela metade, Ele faz por completo. Amém? E todos aqueles que falou em seu nome mentiras, todos aqueles que te rejeitou, que te excluiu, vão precisar da sua ajuda. Escuta bem que eu estou te dizendo, todos aqueles invejosos que falou mal de você, que inventou calúnias, todos esses que foram contra você para te derrubar, para te destruir, vão precisar de você. Deus vai mover em seu favor. E todos os que te rejeitaram, que te humilharam, vão precisar de você novamente. O Espírito Santo manda eu te dizer. Meus irmãos, José, ele foi vendido como escravo. Ele foi perseguido pelo mal, teve que fugir da aparência do mal com a mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar queria se deitar com ele, pois ele fugiu. Mesmo sendo penalizado, sendo acusado. Amém, meus irmãos? José não saiu da presença de Deus. José não perdeu a fé. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, José foi honrado no Egito como governador. Todo mundo sabe da história. Amém? Glórias a Deus. Mas, se nós sair da honra que se encontra em Gênesis 41, versículo 37 em diante, onde o conselho, foi agradável a Faraó e todos os oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há Espírito de Deus? Depois disse Faraó: José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão enjuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então quer dizer que aqui, vamos ler o outro, 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui José foi honrado. Amém? Mas se nós passar mais para frente, meus irmãos, mais para frente, nós chegamos aonde os irmãos de José teve que se ajoelhar perante ele. Aonde aqueles que humilharam, que odiaram, que quiseram a morte dele, precisou de José. E José, meus irmãos, andou segundo o coração de Deus, um coração misericordioso, um coração perdoador. Perdoou todos os irmãos seus feitos e reconheceu que tudo aquilo precisava acontecer para ele chegar onde Deus queria que ele chegava, que era no Egito, o lugar da honra de José.
tudo o que está acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Grava isso nos seus pensamentos, no seu coração. Tudo o que está acontecendo, esses levantes de pessoas, essas perseguições, essas setas inflamadas na sua mente, essa vontade de desanimar, essa vontade de parar, tudo o que está acontecendo, esse cenário que você vive hoje, é falta, escassez de dinheiro, portas fechadas, você não está achando um caminho, é tudo projeto de Deus. Tudo está cooperando para o seu bem. Você só tem que continuar e não desistir, não retroceder, parar de olhar para trás, parar de olhar o seu cenário e continuar em frente, como José fez. Ele continuou em frente, mesmo sendo jogado na cisterna, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo fugindo da aparência do mal, não traindo a Deus Pai Todo-Poderoso e o seu, oh meu Deus, como que fala? Fugiu. Não traindo a Potifar, ele foi acusado novamente, jogado no calabouço, amém, meus irmãos? Jogado na prisão, na cadeia. Mesmo assim, ele não parou de ter fé em Deus. Ele continuou firme na fé. Ele continuou, por isso que ele foi honrado. Porque só tem honra na terra o cristão que continua honrando a Deus na dificuldade. É nos problemas que nós honramos o nome de Deus. Porque nós não desistimos do Deus que nós servimos. É aí que Deus prova os verdadeiros cristãos. Não é quando você está tudo bem na sua casa, na sua vida, mas sim quando vai tudo mal e você não sai da presença de Deus. Você não para de orar, você não para de buscar, você não para de crer em Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus honra na terra, porque honrou José na frente dos seus irmãos. Aonde ele foi o provedor da sua família. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Primeiro, ninguém vai te paralisar. Pode pagar altos preços, pode levantar de madrugada, que vai cair tudo por terra. Tudo que levantar contra você vai cair por terra. Segundo, essas mesmas pessoas vão até na sua casa, bater na sua porta, porque Deus vai fazer um mover tão grande que vão precisar de você. E você tem que ser como Deus quer que você seja, como Deus queria que José fosse na frente dos seus irmãos. Ter um coração perdoador, misericordioso, perdoar os seus irmãos, porque a nossa luta, meu irmão, não é contra sangue e nem carne, mas sim contra potestades malignas do inferno. Amém. Glórias a Deus. Você vai ser honrado na presença de todos aqueles que queria ver você caído. Você crê? Você recebe? Você toma posse? Em nome de Jesus dessa palavra. Porque Deus está trazendo um mover tão grande na sua vida, que até você vai ficar sem saber agradecer a Deus de tão grande que vai ser o mover na sua vida. Amém. Glórias a Deus. Aí, como diz aqui na palavra do Senhor, em Gênesis 45, versículo 8, aonde José, versículo 7. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Amém, meus irmãos? Deus honrou José e José reconheceu que tudo que ele passou foi para o bem dele mesmo, foi para o bem do seu povo, dos seus irmãos, e reconheceu que Deus que colocou ele no caminho, né, meus irmãos, que não foi nada fácil, né? E eu sei que não está sendo nada fácil para você esse caminho, como não está sendo para mim também, meus irmãos. Eu também passo por adversidades, eu também passo por lutas, é levante todos os dias, porque eu, além de orar por mim, pela minha casa, pela minha família, eu oro por todos do canal. Então tem levantes, meus irmãos. Nós não somos super crentes, não, nós somos ser humano e tem investimento de Satanás. Amém, meus irmãos? Amém? Então tem levante, aonde há propósito de Deus, aonde há promessa, meus irmãos, vai ter levante, porque Satanás não quer que você receba. Satanás quer que você desvie o seu caminho. Satanás, ele quer, a vontade de Satanás é te destruir, é fazer você perder aquilo que é mais precioso na vida de um cristão, que é a salvação eterna. E perder também as bênçãos, para você vir perder a sua fé, perder a esperança em Deus. Amém, meus irmãos? Como tem muitos aí, perdeu a fé, perdeu a esperança em Deus. Amém, meus irmãos? A oração não passa do teto porque não tem fé. A oração não passa. Não passa, meus irmãos. Não tem força para chegar até Deus, porque é falta de fé. De nada adianta você orar sem fé. De nada adianta você clamar a Deus sem fé. Jejum sem fé. Meu irmão, você está perdendo seu tempo. Se você não crê no Pai que pode mudar a sua vida, que pode te curar, que pode fazer o impossível acontecer na sua vida, nem adianta você orar, nem adianta você estar indo na igreja. Você está perdendo seu tempo, porque sem fé não agrada o coração do Pai. Amém, meus irmãos? Temos que ter fé. E José teve fé, perseverança. Ele não perdeu sua fé e a sua obediência na presença de Deus. Ele continuou firme, fugiu da aparência do mal, aguentou o processo e viveu a honra de Deus sobre a vida dele. Amém, meus irmãos? Você quer viver a honra de Deus? Continue, não para. Não retroceda. Repreende todo esse mal que vem nos seus pensamentos. Essa vontade de desistir, de parar. Repreenda. Repreenda toda a inveja em nome de Jesus. Repreenda, meu irmão, na sua casa. Eu repreendo toda a inveja da minha vida em nome de Jesus. Abre a boca, fala. Dê legalidade ao mundo espiritual. Que você está rejeitando toda a inveja. Que você está repreendendo em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, meu irmão. Repreenda toda língua maligna. Seja repreendido em nome de Jesus toda língua maligna. Toda oração contrária cai por terra em nome de Jesus. Seja repreendido. Todo invejoso se afaste da minha casa, da minha vida, da minha família. Abre a boca, fala com sua boca, para dar legalidade ao mundo espiritual. Para Satanás ouvir que você está falando em nome de Jesus. Que você está repreendendo em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lembre-se de uma coisa, não pare, não retroceda, está muito próximo de Deus mover as águas em seu favor. Deus vai fazer algo grande na vida de pessoas. Não é para todos, não é para todos, mas para quem é a palavra vai sentir o Espírito Santo testificar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não pare, continue, não retroceda. Deus está chegando aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Grande vai ser o testemunho. Amém? Glórias a Deus.